Boa noite a todos. Havendo o número legal de vereadores e pedindo a proteção de Deus, declaro aberta a sessão ordinária do dia 31 de outubro de 2022. Conforme resolução número 002/2020, será feita a leitura de um trecho da Bíblia Sagrada. Com a palavra, o vereador Jorge Luiz Nicolau. Muito boa noite, senhor presidente, senhores vereadores, senhora vereadora, assistência que nos acompanha através da página no Facebook. Presidente, a nossa leitura está em Efésios, capítulo 4, versículo 29. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só a que for boa para promover a edificação, para que dê graça aos que a ouvem. Está em discussão a ata da sessão ordinária do dia 24 de outubro de 2022, que foi distribuída aos senhores vereadores. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Aqueles que concordam, permaneçam como estão. Aprovado por todos. Em atendimento ao artigo 40 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Xangri-Lá, faremos a eleição para o preenchimento da vaga de primeiro secretário da mesa diretora para o restante do ano de 2022. Até o momento, temos apenas um vereador inscrito, o vereador Eduardo Jardim Alves. Não havendo outros vereadores inscritos, passamos à eleição nos termos do artigo 40 do Regimento Interno. Coloco em votação, de forma nominal, vereador Sérgio Tadeu dos Santos, favorável ou contra a eleição do vereador Duda? Eu queria ser a balança da eleição, mas fazer o quê? Voto a favor, né? Vereador Duda, seu voto. Voto favorável. Vereador Jorge Nicolau. Favorável. Vereador Chiquinho. Favorável. Vereadora Vívia. Bem-vindo, Eduardo. Tu tem que se pronunciar sim ou não. Bem-vindo é sim. Ok, obrigado, vereadora. Vereador. Favorável. Vereador Giovanni. Favorável. Vereador Davi. Favorável. Também meu voto é favorável. Encerrada a eleição para o preenchimento da vaga de primeiro secretário da mesa, nos termos do regimento interno. Em razão da eleição, eu gostaria de convidar o vereador Duda para assumir a mesa aqui no lugar do vereador Davi, nosso segundo secretário. Presidente, questão de ordem. Sim. Já que temos o novo secretário da mesa, ele podia fazer a leitura de todos os trabalhos da Câmara, né? Eu conversei com ele está com um probleminha na garganta, vai ficar para o próximo final, para a próxima sessão. Vereador Sérgio, na próxima sessão eu já me propus, fica tranquilo. Parabéns, vereador Duda, pela eleição. Bom, dando seguimento solicita ao assessor de comunicação que faça a leitura do expediente. Leitura dos pedidos de providência do número 209 ao 211 de 2022.
Pedido de providência número 209/2022, autora Dalcírio Rodrigues da Silva, para que o Executivo Municipal, através da Secretaria competente, faça análise com vista à execução em uma calçada no Parque Uira, em Atlântida, entre a Rua Araponga até a Avenida Paraguaçu. Justificativa. Nesta localidade tem vários moradores que reivindicam esta melhoria para ter acesso à praia, pois após a Avenida Paraguaçu já existe a calçada, facilitando o trânsito de pessoas até o mar. Xangri-Lá, 31 de outubro, Dalcírio Rodrigues, vereador. Pedido de providência número 210/2022, autora vereadora Vívia Correia de Quadros, para que o Executivo Municipal providencie, junto aos órgãos competentes, a instalação de pontes e redes de iluminação no campo Marina e Maristela, e que seja providenciado grade nas goleiras. Justificativa. Faz necessário esse pedido, pois os moradores do bairro querem levar as crianças para fazer esporte e o campo encontra-se no escuro, sem iluminação e sem manutenção. Existe goleira, mas está sem grade. Xangri-Lá, 31 de outubro de 2022, autora Vívia Correia de Quadros. Pedido de providência número 211, autor vereador Giovanni Nazário Laurentino, para que o Executivo Municipal providencie, junto aos órgãos competentes, notifique o proprietário do terreno situado na Rua Opala, ao lado do número 1202, no balneário de Rainha do Mar. Justificativa. Faz necessário esse pedido porque os moradores relatam o aparecimento de animais peçonhentos e insetos que podem ser causadores de doença. Xangri-Lá, 31 de outubro de 2022, autor vereador Giovanni Nazário Laurentino, PSD. Solicito ao assessor de comunicação que faça a leitura do ofício 673/2022 do gabinete do prefeito municipal. Ofício número 673/2022, gabinete do prefeito municipal, Xangri-Lá, 27 de outubro de 2022. Senhor presidente, solicito a apreciação em regime de urgência dos projetos de lei que 149 revoga a lei número 2452 de 24 de outubro de 2022 e dá outras providências. Altera o dispositivo da lei número 2454 de 24 de outubro de 2022 e autoriza o Poder Executivo a firmar termo aditivo ao contrato de rateio e consórcio público da Associação dos Municípios do Litoral Norte, a Amlinorte. No 151, altera o dispositivo da Lei nº 2.453, de 24 de outubro de 2022, que autoriza o Poder Executivo a firmar termo aditivo ao contrato de rateio com o consórcio público da Associação dos Municípios do Litoral Norte, Amlinorte. Celso Bassani Barbosa, prefeito municipal. Solicito ao assessor de comunicação que faça a leitura do ofício 675/2022 do gabinete do prefeito municipal. Ofício número 675/2022, gabinete do prefeito municipal, Xangri-Lá, 31 de outubro de 2022. Senhor presidente, ao cumprimentá-lo cordialmente, dirijo-me a Vossa Excelência para encaminhar a mensagem retificativa ao projeto de lei número 151/2022, que altera o dispositivo da lei número 2.453, de 24 de outubro de 2022, que autoriza o Poder Executivo a firmar termo aditivo ao contrato de rateio com o consórcio público da Associação dos Municípios da Amlinorte, conforme segue. Artigo 1º. Fica alterado o artigo 2º da Lei nº 2.453, de 24 de outubro de 2022, que passa a vigorar com a seguinte redação anexa. Artigo 2º. O valor do termo aditivo ao contrato de rateio perfaz ao montante total pelo período de 12 meses de R$ 278,04, sendo que R$ 18.684,70
refere-se a precatórios somados. R$ 4.545,44 refere-se ao administrativo totalizando pelo período de 12 meses, sendo que apresentava para o momento, atenciosamente, Celso Bassani Barbosa, prefeito municipal. Solicito a primeira leitura do projeto de lei 149/2022. Projeto de lei número 149/2022, revoga a lei número 2452, de 24 de outubro de 2022 e dá outras providências. Artigo 1º, fica revogada a lei número 2452, de 24 de outubro de 2022. Artigo 2º, esta lei entra em vigor na data da sua publicação. Em razão do ofício 673/2022, que pede a urgência na votação deste projeto, eu gostaria de pedir aos nobres colegas para que a gente faça a dispensa da segunda leitura e vote ele nesta sessão. Como de costume, eu vou colocar em votação. Aqueles que concordam que ele vá à votação, permaneçam como estão. Aprovado por todos. Solicito a primeira leitura do projeto de lei 150/2022. Projeto de lei número 150/2022. Altera os dispositivos da lei número 2454, de 24 de outubro de 2022, que autoriza o Poder Executivo a firmar termo aditivo ao contrato de rateio com o consórcio público da Associação dos Municípios do Litoral Norte, AMLINorte. Artigo 1º. Fica alterado o artigo 2º da lei número 2454, de 24 de outubro de 2022, que passa a vigorar com a seguinte redação em anexa. Artigo 2º. O valor do contrato de rateio perfaz ao montante total de R$ 12.234,26 mensal, totalizando pelo período de 60 meses no valor de R$ 754.055,89. Artigo 2º, esta lei entra em vigor na data da sua publicação. Também em razão do ofício 673/2022, que pede urgência na apreciação deste projeto, eu gostaria de pedir aos nobres colegas para que a gente faça a dispensa da segunda leitura e faça a apreciação dele nesta sessão, na segunda parte. Como de costume, eu vou colocar em votação. Aqueles que concordam que ele vá à votação, permaneçam como estão. Aprovado por todos. Solicito a primeira leitura do projeto de lei 151/2022. Projeto de lei número 151/2022. Altera os dispositivos da lei número 2453, de 24 de outubro de 2022, que autoriza o Poder Executivo a firmar termo aditivo ao contrato de rateio com o consórcio público da Associação dos Municípios do Litoral Norte, AMLINorte. Artigo 1º. Fica alterado o artigo 2º da lei número 2453, de 24 de outubro de 2022, que passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 2º. O valor do termo aditivo no contrato de rateio perfaz ao montante no total pelo período de 12 meses de R$ 278.661,74, sendo que R$ 18.684,70 refere-se a precatórios somados, R$ 4.545,44 refere-se ao administrativo, totalizando pelo período de 10 meses, sendo o valor mensal
de R$ 35.464,41. Artigo 2º, esta lei entra em vigor na data da sua publicação. Também em razão do ofício 673/2022, que pede a apreciação em regime de urgência deste projeto, eu gostaria de pedir aos nobres colegas para que a gente dispense a segunda leitura deste projeto e possa apreciar nessa sessão. Como de costume, eu vou colocar em votação aqueles que concordam que esse projeto vá à votação na segunda parte da nossa sessão, permaneçam como estão. Aprovado por todos. Solicito ao assessor de comunicação que faça a segunda leitura do projeto de lei 139/2022. Projeto de lei número 139/2022. Dispõe sobre a criação de Comitê Municipal de Mobilização e Fiscalização de Combate e Controle do Mosquito Aedes aegypti e prevenção da dengue e da febre chikungunya e do Zika vírus, no âmbito do município. Artigo 1º. Fica criado no Comitê Municipal de Mobilização e Fiscalização de Combate ao Controle do mosquito Aedes aegypti e prevenção da dengue e da febre chikungunya e do Zika vírus, no âmbito do município, com a finalidade de constituir uma rede de mobilização social para prevenir as doenças do território gaúcho, de acordo com a legislação de saúde e epidemiologia e de vigilância. Artigo 2º. Fica o Poder Executivo autorizado a promover meios para a criação do Comitê Municipal de Mobilização e Fiscalização de Combate ao Controle do Mosquito Aedes aegypti, prevenção da dengue e da febre chikungunya e do Zika vírus, que serão organizados de acordo com a necessidade do município e coordenar as ações municipais de combate ao controle do mosquito. Artigo 3º. O comitê criado por esta lei tem como objetivo de reunir esforços no combate e no controle do agente transmissor de doenças e coordenar a implementação em nível municipal e ações de educação em saúde, mobilização social e fiscalização do cumprimento da legislação vigente. Artigo 4º. Compete ao Comitê Municipal de Mobilização, Fiscalização e Combate ao Controle do Mosquito Aedes aegypti e prevenção da dengue, da febre chikungunya e do Zika vírus. E no artigo 1º, propor, monitor, avaliar e contribuir para a execução das ações de mobilização de combate ao controle do mosquito e prevenção da dengue e da febre chikungunya e do Zika vírus no município. Segundo, definir e estabelecer critérios e princípios para desenvolver e avaliação das ações referentes ao combate e ao controle do mosquito de prevenção da dengue e da febre chikungunya e do Zika vírus no município. Terceiro, apresentar propostas de parcerias entre a sociedade civil e órgãos públicos referente à prevenção e ao controle da dengue, da febre chikungunya e do Zika vírus no município. Quarto, implementar e desenvolver e monitorar práticas educativas, tendo por base ações de comunicação para incentivar o processo de mobilização e adesão da sociedade de maneira consciente e voluntária para o enfrentamento do controle do mosquito e da prevenção da dengue e da febre chikungunya e do Zika vírus no município. Quinto, colaborar na elaboração dos programas municipais de combate ao controle do mosquito e prevenção da dengue e da febre chikungunya e do Zika vírus. Sexto, auxiliar nos serviços de informação e esclarecimento à população sobre a prevenção da dengue e da febre chikungunya e do Zika vírus no município. Sétimo,
propor medidas aos municípios e aos responsáveis pelos estabelecimentos públicos e privados para a manutenção das suas propriedades limpas, sem acúmulo de água, lixo e materiais insercíveis, evitando condições que propiciam a instalação e a proliferação do mosquito Aedes aegypti. 8º, colaborar na identificação de locais e proliferação do mosquito Aedes aegypti na sua vigilância. Parágrafo único. A legislação municipal dos regimentos internos dos comitês poderão prever outras competências de acordo com as necessidades local. Artigo 5º. O comitê será constituído por membros permanentes e técnicos representantes de instituições e entidades da sociedade civil e de cunhos sociais e órgãos públicos. Parágrafo único. Os comitês contarão em sua estrutura com a comissão técnica, comissão de mobilização, cujas atribuições serão estabelecidas em regimento interno. Artigo 6º. O comitê será composto e organizado na forma dos seus regimentos internos. Artigo 7º. Esta lei poderá ser regulamentada para garantir a sua execução. Artigo 8º. Esta lei entra em vigor na data da sua publicação. Solicito a segunda leitura do projeto de lei 143/2022. Projeto de lei número 143/2022. Abre no orçamento vigente crédito adicional especial e dá outras providências. Artigo 1º. Fica aberto no orçamento vigente o crédito adicional especial na importância de 211.112 mil distribuídos nas seguintes dotações: 211 na 010802, Fundo Municipal de Saúde, 10.302 e 0013, ementa exames de mamografia e ressonância magnética, 12.57, 13.3, 3.390, 39.00 e outros serviços de terceiros e pessoa jurídica, 211.112. Artigo 2º. O crédito aberto na forma do artigo anterior será coberto com recursos provenientes de anulação do 001-0802, Fundo Municipal de Saúde, 10.302.0013, 10.96, ementa aquisição de equipamentos de mamografia, 11.57, equipamentos de material permanente. Esta lei entra em vigor na data da sua publicação. Solicito a segunda leitura do projeto de lei 144/2022. Projeto de lei número 144/2022. Altera os dispositivos da lei número 2.273, de 24 de agosto de 2021, que dispõe sobre as diretrizes para a elaboração da lei orçamentária de 2022. Artigo 1º. Fica alterado o anexo da lei número 2.273, de 24 de agosto de 2021, que passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 2º. Esta lei entra em vigor na data da sua publicação. Solicito a segunda leitura do projeto de lei 145/2022. Projeto de lei número 145/2022. Altera os dispositivos da lei número 2.272, de 24 de outubro de 2021, que dispõe sobre o plano plurianual para o período de 2022 a 2025. Artigo 1º. Fica alterado o anexo 3º da lei número 2.272, de 24 de agosto de 2021, que passa a vigorar com a seguinte redação em anexa. Esta lei entra em vigor na data da sua publicação.
Espaço para oradores inscritos por 10 minutos para cada vereador. Não há oradores inscritos. Passaremos para espaço para as lideranças de bancada por 5 minutos para cada líder de bancada. Com a palavra o vereador Sérgio Tadeu dos Santos, do PDT. Presidente, mesa diretora, vereadores, internautas que nos assistem. O que eu quero falar aqui nesse espaço é pedir um apoio aos nobres colegas em relação ao nosso ginásio de esporte Rainha do Mar. Já vai fechar, semana que vem fecha um mês. Deu um curto na parede, numa rede elétrica, de umas lâmpadas que ficavam na parede, nem iluminação, e não resolveram até hoje. E Cleomar sabe que a nossa gurizada joga futebol lá de segunda a segunda, e estamos sem o ginásio novamente. Uma coisa que é só ir lá, troca os fios, troca a rede e já sai funcionando. Estamos sem o ginásio há uns 20 dias, Cleomar, é isso? Vereador? Vai fechar uns 20 dias, né? Vai fechar uns 20 dias e o nosso ginásio está parado. Então, eu queria um apoio dos vereadores que conversassem com a secretária da Educação para ela resolver esse assunto. Não é gravíssimo, não é grave. É só uma rede que passa na parede com umas lâmpadas que tem na parede lá. Espaço para as lideranças de bancada por 5 minutos para cada líder de bancada. Com a palavra o vereador Cleomar Genoato Vargas, do PTB. Senhor presidente, vereadores e vereadora, nossa comunidade está assistindo via Facebook. Parabéns ao Duda, nosso novo secretário. Se a gente veio citar referente ao ginásio lá, é verdade, né, deu um problema lá com a nossa iluminação, enfim, os fios, tudo lá. E hoje eu falei com a secretária, e ela, até eu trouxe o celular aqui, porque, eu vou dizer até o horário que eu pedi para ela, que ela nos retornou agora às 18 horas e 1 minuto, né, que ela já pediu para o pessoal ir lá e dar ver e resolver de vez aquela situação lá. O ginásio da Rainha realmente está tendo um problema seguido, né, desde de alguns anos para cá, todo ano, né, e só não foi ainda arrumado totalmente, que vai ser no verão agora, né, por causa que ainda vai ali, arruma e consegue a escola, né, enfim, os alunos usarem ainda, mas agora no verão vai ser modificado todo ele, vai ser feita uma licitação desde o telhado, tirar aquela chuva, enfim, arrumar geral lá. Então, a secretária já deu o sinal verde ali que para arrumar agora, ir levando, né, arrumando algumas coisinhas para ir funcionando. Até porque dia 20, né, nós vamos ter um torneio, né, a Copa Varguinhas, que vai ser lá no ginásio da Rainha, a Manuel Preste lá. Então, já em seguida, já vão arrumar essa situação aí também. A gente não quer e não gosta disso, né, mas, infelizmente, está toda hora dando uns probleminha há anos que vem vindo isso. E, se Deus quiser, no verão agora, através da nossa secretária de Educação, resolver aquela situação lá. Espaço para lideranças de bancada por 5 minutos para cada líder de bancada. Com a palavra o vereador Giovanni Nazário Laurentino. Boa noite, senhor presidente, senhores vereadores, assistência. Senhor presidente, hoje pela manhã foi assinado um contrato com o hospital, um convênio, né? E eu quero dar os parabéns ao prefeito, aos secretários, aos que apoiaram para que saísse esse convênio junto com nós aqui, os vereadores, né? Tem muita gente que está me perguntando porque eu não estive hoje. Eu tinha um compromisso hoje de manhã, não estive hoje lá com a assinatura desse convênio, né? Eu tive um compromisso de manhã, mas foi aprovado por todos nós aqui, né?
né? Foi aprovado. Mas falar um pouquinho da política, né? Terminou ontem a eleição para presidente, para governador. É muito complicado uma eleição acirrada como foi esta, né? E a gente, eu como sempre digo, tem amigos de um lado, amigos de outro, né? E a gente tem que decidir em quem votar, né? Como se diz, o menos pior, como se diz. Porque essa eleição foi uma eleição muito complicada. Nesses debates que teve, não vi proposta de candidatos. Isso foi uma situação bem complicada. E está aí para quem querer ver como é o nosso país, né? O nosso país ficou bem dividido, né? Temos que rezar muito, orar muito para que quem assume esses próximos 4 anos para presidente, que faça um trabalho bom para todos, né? O governo também, do Estado também, porque fica uma situação muito complicada em nosso país, onde eu sempre coloco que a gente tem que ter um espelho para futuramente pensar em quem votar nas próximas eleições. E é muito preocupante para todos nós que estamos dentro da política, que queremos ver o melhor para o nosso município. E nos próximos anos a gente vai a Brasília buscar emendas para desenvolver o município. E eu peguei, na época, o mandato do Lula e também do Bolsonaro, final agora. Mas não tenho o que falar de nenhum candidato. Eu sempre digo que a gente tem que falar como tu está na política, na maneira de trabalhar para todos. Porque a política, vejo muitas pessoas brigando, discutindo sobre a política, da maneira que estão trabalhando, mas a gente vê que como está difícil de tu arrumar um candidato, de fazer campanha, de lutar, ter objetivo, como foi para presidente esse ano. Meu voto, né, eu votei, dentro da minha família tinha gente do PT, tinha gente do Bolsonaro, né, e o cara mais qualificado que teve no primeiro turno, ele não teve oportunidade. Como é a política? O cara que mais teve proposta, ele não teve chance de ir para o segundo turno. Era o professor, o cara que tinha proposta. E não teve chance. Né? Então, é uma das coisas que a gente começa a imaginar na política e dizer assim, qual é o teu lado? PT? Não, meu lado é do Brasil, fazer esse Brasil evoluir. Meu lado é um município melhor. Então, eu sempre digo assim, perdi a eleição. Eu sou um perdedor. Eu perdi a eleição. Mas eu quero ver o Brasil evoluir. Torço muito, né? Oro muito para que as coisas aconteçam, que não fique em discussão, em briga. Porque quando a gente perde, a gente tem que saber perder. E também quando ganha, também. Porque nas políticas municipais também são assim. São muito vingativos. Quando o outro lado, quando a gente perde, o outro lado ganha. Também são vingativos. Eu sei que na minha casa, quando eu perdi, nem fui candidato, depois eu volto, presidente, para não atrapalhar. Obrigado. Espaço para as lideranças de bancada por 5 minutos, para cada líder de bancada, com a palavra o vereador Davi Borges, do MDB. Boa noite, senhor presidente, senhores vereadores, senhora vereadora. Falar um pouquinho também do hospital, né, o Life Plus.
Acho que hoje tive o prazer também de acompanhar o nosso prefeito, secretário de Educação, secretário da Saúde, né, para a assinatura do convênio. E dar os parabéns para a nossa comunidade, porque quem ganha é a nossa comunidade, né. E esse convênio, acho que foi uma luta do nosso executivo, mas uma participação muito importante dessa casa. Porque esses vereadores, eles vejam as necessidades do nosso município, da nossa saúde, e veio o projeto para cá e todos votaram a favor. Então, acho que todos os vereadores aí, como o prefeito disse, né, todos estão de parabéns, e é uma parceria, porque ninguém consegue fazer nada sozinho. Não adianta o executivo querer fazer e nós trancar, e não adianta também os vereadores não fazem obra. Então, a gente senta com o prefeito, senta com os secretários, e junto a gente vai fazendo, como eu digo, um Shangri-La para todos. Acho que quem ganha é a nossa comunidade, né? Com esse convênio com a pediatria, com traumatologia, ortopedia, né? E conversando também com o sócio-diretor, né? Então, acho que até dezembro, por aí também fica pronta a ala cirúrgica, com ressonância também. Então, vamos ver. Nós temos esse convênio agora até o fim do ano. Na virada do ano também o prefeito manda um projeto para cá, e vamos ser parceiro para continuar com esses convênios, e daqui a pouco ter outros atendimentos ali também, que vai facilitar muito para a nossa comunidade, né? Que é um atendimento 24 horas. A pessoa vai vir, né, no 24, vai vir no SF, e vai ser feita uma avaliação, e dependendo vai ser encaminhado daí para o hospital. Então, acho que todos nós só temos a ganhar com isso, né? E falando um pouquinho também sobre as eleições, né, eu acho que é uma democracia, acho que todo tem o direito de escolher os seus líderes, né? E eu, como vereador também e um representante da nossa cidade, a gente sabe os compromissos que cada candidato assumiu com o nosso município. Então, acho que o nosso papel e nosso dever agora é cobrar, né? Cobrar do nosso governador eleito, dos nossos deputados, que os deputados é uma coisa importante, né, para a gente também, e cobrar do nosso governador o que ele assumiu com o nosso município, né? Isso é um investimento na área de turismo, e é um investimento em obras, né? Ele assumiu um compromisso de fazer a duplicação da 407, com parceria com o município. Então, vamos cobrar deles agora, né? Então, quem acaba ganhando vai ser a nossa comunidade, né? O Dyer, né? O Dyer também é uma novela, né? É uma coisa que, se der de presente, eu acho que ninguém quer, né? A gente vai lá e tenta reivindicar melhorias e nunca somos atendidos. O próprio vereador Duda, ele foi secretário de turismo, ele sabe bem das necessidades. O vereador Serginho, o vereador Jorge, reivindicaram várias coisas também no Dyer e nunca tivemos ouvidos lá, nunca. Então, o Duda próprio, quando foi secretário, quis fazer umas melhorias na rótula, na Estrada do Mar, com acesso do Guará, trancaram ele. Só que eles proíbem a gente de fazer as coisas e não são capazes de fazer nada. Porque se não é a prefeitura assumir em cortar uma grama, pintar um meio-fio, o Dyer não vem ali. E pertence a eles. A nossa 407 não é a prefeitura dar uma manutenção, botar máquinas para trabalhar, às vezes para arrumar aquele acostamento, que é uma vergonha. O Dyer nunca, faz 2 anos, e estamos aqui, eu nunca vi o Dyer prestar um serviço para o município. Mas a gente vai lá, o que eles fazem? Trancam. Mas nós vamos fazer a 407, nós vamos botar uns redutor ali de velocidade, independente de opinião do Dyer, vão botar, e se o Dyer notificar, eles vão ter que brigar com toda a comunidade do bairro Guará. Porque é uma reivindicação antiga, e que se o Dyer não toma uma posição, uma situação, então a comunidade, junto com o prefeito, junto com os vereadores, aí nós vamos fazer, porque é uma reivindicação antiga e os nossos moradores merecem um pouquinho de segurança naquilo ali. Nós não temos pedido nada demais, temos só pedindo para que eles se preocupem com uma vida humana. Eles se preocuparam na Rota do Sol
em fazer passarela para os sapos, para as rãs passar? Será que eles não têm uma preocupação com a vida humana? Ou eles não dão valor? Então, se eles não têm, nós temos, e eu acredito assim que vai ser uma parceria de todos os vereadores, nós vamos fazer aquelas lombadas no bairro Guará, na 407, vamos sim, e se eles trancar, nós fazer isso ali, nós vamos trancar a 407 toda sexta-feira à tarde, com participação, acredito que todos os vereadores são de acordo, e a comunidade é de acordo, até tomar uma solução. Muito obrigado. Espaço para as lideranças de bancada por 5 minutos para cada líder de bancada. Acho que não temos mais nenhuma liderança para falar. Está em discussão os pedidos de providência do número 209 ao 211 de 2022. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Aqueles que concordam permaneçam como estão. Aprovado por todos. Solicito ao assessor de comunicação que faça a leitura do projeto de lei 149/2022. Projeto de lei número 149/2022. Revoga a Lei 2.452, de 24 de outubro de 2022, e dá outras providências. Artigo 1º. Fica revogada a Lei número 2.452, de 24 de outubro de 2022. Artigo 2º. Esta lei entra em vigor na data da sua publicação. Exposição de motivos. Senhores vereadores, tem a presente proposta o objetivo de revogar a Lei número 2.452, de 24 de outubro de 2022, e da outras providências. É necessária a revogação da Lei número 2.452/2022, considerando que, conforme o informado pela Linorte, não deve o município referente ao presente período e diante do exposto necessária tal revogação. Desta forma, envio a presente proposta, confiante da sua aprovação no regime de urgência, nos termos do artigo 51 da Lei Orgânica do Município. Xangri-Lá, 24 de outubro, Celso Bassani Barbosa, Prefeito Municipal. Parecer jurídico favorável à aprovação do projeto. Parecer do relator da Comissão de Constituição e Justiça ao projeto de lei número 149/2022. Relatório. Analisada a proposta do relator Francisco da Silva Pereira, acolhe na íntegra o anexo do parecer jurídico e sugere a remessa desta proposta ao plenário para sua apreciação. Relator Francisco da Silva Pereira, Xangri-Lá, 31 de outubro de 2022. Parecer do relator da Comissão de Constituição e Finanças ao orçamento, projeto de lei número 149/2022. Relatório. Analisada a proposta do relator Davi Borges, acolhe na íntegra o anexo do parecer jurídico e sugere a remessa dessa proposta ao plenário para sua apreciação. Relator, vereador Davi Borges, Xangri-Lá, 13 de outubro de 2022. Está em discussão o projeto de lei 149/2022. Não havendo quem queira discutir, está em votação com sua redação final. Aqueles que concordam permaneçam como estão. Aprovado por todos. Solicito ao assessor de comunicação que faça a leitura do projeto de lei número 150/2022. Projeto de lei número 150/2022. Altera os dispositivos da lei número 2.454, de 24 de outubro de 2022, que autoriza o Poder Executivo a firmar termo aditivo ao contrato de rateio do consórcio público da Associação dos Municípios do Litoral Norte e da outras providências. Artigo 1º.
fica alterado o artigo 2º da Lei nº 2.454, de 24 de outubro de 2022, que passa a vigorar com a seguinte redação. O valor do contrato de rateio perfaz ao montante total de R$ 12.234,26 mensal, totalizando pelo período de 60 meses o valor de R$ 734.055,89. Esta lei entra em vigor na data da sua publicação. Exposição de motivos, senhores vereadores. O presente projeto de lei visa alterar os dispositivos da Lei nº 2.454, de 24 de outubro de 2022, que autoriza o Poder Executivo a firmar termo aditivo ao contrato de rateio com o Consórcio Público da Associação dos Municípios do Litoral Norte, a AMLINorte. Justificativa. A Lei nº 2.454, de 2022, é necessária alteração para a presente lei, considerando-se que o valor constante encontra-se errado conforme planilha enviada pela AMLINorte e sendo necessário tal correção. Diante do exposto, envio para que seja apreciada a presente proposta de alteração da lei em regime de urgência, cumpridas nas formalidades essenciais confiantes da sua aprovação. Xangri-Lá, 27 de outubro, Celso Bassani Barbosa, Prefeito Municipal. Parecer jurídico favorável à aprovação do projeto. Parecer do relator da Comissão de Constituição e Justiça ao projeto de lei número 150/2022, relatório. Analisada a proposta do relator Francisco da Silva Pereira, acolhe na íntegra o anexo do parecer jurídico e sugere a remessa desta proposta ao plenário para a sua apreciação. Relator Francisco da Silva Pereira, Xangri-Lá, 31 de outubro de 2022. Parecer do relator da Comissão de Finanças e Orçamento ao projeto de lei número 150/2022, relatório. Analisada a proposta do relator Davi Borges, acolhe na íntegra o anexo do parecer jurídico e sugere a remessa desta proposta ao plenário para a sua apreciação. Relator, vereador Davi Borges, Xangri-Lá, 31 de outubro de 2022. Está em discussão o projeto de lei número 150/2022. Não havendo quem queira discutir, está em votação com sua redação final. Aqueles que concordam permaneçam como estão. Aprovado por todos. Solicito ao assessor de comunicação que faça a leitura do projeto de lei 151/2022. Projeto de lei número 151/2022. Altera os dispositivos da lei número 2.453, de 24 de outubro de 2022, que autoriza o Poder Executivo a firmar termo aditivo ao contrato de rateio com o Consórcio Público da Associação dos Municípios do Litoral Norte, AMLINorte. Artigo 1º. Fica alterado o artigo 2º da lei número 2.453, de 24 de outubro de 2022, que passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 2º. O valor do termo aditivo do contrato de rateio perfaz ao montante total pelo período de 12 meses de R$ 278.761,74, sendo que R$ 18.684,60 referente ao precatório somados no valor total de R$ 4.545,44, referente ao administrativo, totalizando o período de 12 meses, sendo que o valor mensal é de R$ 35.464,41. Esta lei entra em vigor na data da sua publicação. Exposição de motivos. Senhores vereadores, o presente projeto de lei visa alterar o dispositivo da Lei nº 2.453, de 24 de outubro de 2022, que autoriza o Poder Executivo a firmar termo aditivo no contrato de rateio com o Consórcio Público da Associação dos Municípios do Litoral Norte. Justificativa. A Lei nº 2.453/2022 é necessária alteração
da presente lei, considerando que o valor constante encontra-se errado e conforme planilha enviada pela AMLI Norte, sendo necessário a correção. Diante do exposto, envio que seja apreciada a presente proposta e alteração da lei no regime de urgência, cumpridas as formalidades essenciais confiantes da sua aprovação. Xangri-Lá, 27 de outubro de 2022, Celso Bassani Barbosa, Prefeito Municipal. Parecer jurídico favorável à aprovação do projeto. Parecer do relator da Comissão de Constituição e Justiça ao projeto de lei número 151/2022. Relatório. Analisada a proposta do relator Francisco da Silva Pereira, acolhe na íntegra o anexo do parecer jurídico e sugere a remessa desta proposta ao plenário para a sua apreciação. Relator, vereador Francisco da Silva Pereira, Xangri-Lá, 31 de outubro de 2022. Parecer do relator da Comissão de Finanças e Orçamentos ao projeto de lei número 151/2022, relatório. Analisada a proposta do relator Davi Borges, acolhe na íntegra o anexo do parecer jurídico e sugere a remessa dessa proposta ao plenário para sua apreciação. Relator, vereador Davi Borges, Xangri-Lá, 31 de outubro de 2022. Está em discussão o projeto de lei 151/2022. Não havendo quem queira discutir, está em votação com sua redação final. Aqueles que concordam permaneçam como estão. Aprovado por todos. Solicito ao assessor de comunicação que faça a leitura do projeto de lei complementar número 010/2022. Projeto de lei complementar 010/2022. Altera o dispositivo da lei número 419 de 24 de maio de 1990, que dispõe sobre o regime jurídico dos serviços públicos do município e da outras providências. Artigo 1º. Fica incluso no inciso 6º do artigo 92, a linha B, da lei número 419 de 24 de maio de 1990, do RJU, que passa a vigorar com a seguinte redação. Inciso 6º. Para os servidores que participam de comissão de inventário, a gratificação corresponderá a 50% do menor padrão de vencimento do quadro dos servidores do Executivo. Artigo 2º. Esta lei entra em vigor na data da sua publicação. Exposição de motivos. Senhores vereadores, o presente projeto de lei visa alterar o dispositivo da lei número 419 de 24 de maio de 1990, RJU, que dispõe sobre o regime jurídico dos servidores públicos do município e da outras providências. A presente alteração se faz necessária em razão das responsabilidades dos funcionários que participam da comissão de inventário, tendo em vista que a realização do inventário envolve capacitação dos servidores, tempo, tanto para a realização da coleta in loco, quanto para a inserção de ajustes no sistema, além de expor os membros da comissão em situações delicadas frente aos colegas. Eis que, muitas vezes, incumbe à comissão sugerir a abertura de sindicância para apurar fatos que envolvam o bem permanentes do município e, desta forma, envio a presente proposta confiantes da sua aprovação. Xangri-Lá, 30 de setembro de 2022, Prefeito Municipal Celso Bassani Barbosa. Parecer jurídico favorável à aprovação do projeto. Parecer do relator de comissão especial ao projeto de lei complementar número 010/2022, relatório. Analisada a proposta do relator vereador Jorge Luiz Nicolau, acolhe na íntegra o anexo do parecer jurídico e sugere a remessa desta proposta ao plenário para a sua apreciação. Relator, vereador Jorge Luiz Nicolau, Xangri-Lá, 31 de outubro de 2022.
Está em discussão o projeto de lei complementar número 010/2022. Não havendo quem queira discutir, está em votação com sua redação final. Aqueles que concordam permaneçam como estão. Aprovado por todos. Espaço para explicações pessoais por 10 minutos para cada vereador. Convido o vereador Davi para assumir a mesa. Com a palavra, o vereador Eduardo Jardim Alves, do PP. Senhor presidente, senhores vereadores, vereadora, assistência aqui presente, pessoal que está nos assistindo em casa, via Facebook, YouTube, em seus lares, meu boa noite. Primeiramente, gostaria aqui de também colocar que hoje estive lá também presente pela manhã no Hospital Life Plus, né, juntamente com mais alguns vereadores aqui, prefeito municipal, alguns secretários, a direção daquele hospital, onde assinamos o convênio, né, onde foi aprovado semana passada aqui em sessão extraordinária, a autorização para assinar esses contratos de convênio. Nós, né, vereador Jorge, vereador Sérgio também fez parte da outra administração, que estivemos lá, né, no lançamento da pedra fundamental, ficamos muito contentes que foi dado seguimento aos trabalhos e hoje, graças a Deus, o Executivo Municipal, né, viu a necessidade de fazer esses convênios para atender muito bem a nossa população, como a secretária de Saúde hoje lá, Luzia, passou em seu discurso lá. Né, hoje temos ali, né, aprovados o setor de traumatologia, ortopedia e também de pediatria, né, esses convênios, onde o pessoal irá ter que ir nos ISFs, nos postos 24 horas do nosso município, para ser, né, destinados até lá. Então, não é simplesmente ir ali no hospital e ser atendido, que não será. Terá que ir primeiro fazer uma triagem dos nossos locais de atendimento. Então, ficamos muito felizes, né? Tem várias matérias aí nos meios eletrônicos aí da nossa presença lá. Queria aqui também agradecer aos caros colegas aqui pela eleição como secretário da mesa, né, nesses 2 meses que nos restam aí deste ano. Tenho certeza que, juntamente com o presidente Aldacir e demais membros da mesa diretora, faremos um grande trabalho até o final do ano. Então, né, agradecer a todos, né, sorte que Serginho não deu tempo de colocar seu nome, senão teria que disputar com um colega, né, seria uma eleição muito árdua, né, vereador? Mas, felizmente, concorri sozinho. E também queria colocar aqui, vereador, presidente Aldacir, que neste domingo, né, não teremos, já passou a eleição, então no próximo domingo retornamos às atividades normais e teremos a grande final do Serra Mar, onde nós temos aqui a nossa equipe local, aqui, o Shangri-La Futebol Clube, disputando a sua 7ª final desse campeonato e buscando o seu 4º título, né? Esse campeonato que é o maior campeonato da região, o maior campeonato amador do Rio Grande do Sul, onde vários atletas profissionais disputam, né, participam, e para nossa felicidade, a nossa equipe mais uma vez está disputando a final com grande possibilidade de ser campeã. Então, convido a todos os munícipes, os desportistas, né, aos próprios vereadores, né, para se fazerem presente lá, dando aquela força à nossa equipe local aqui, que tenho certeza que vai ser um grande domingo e que a nossa equipe dará um pontapé com o pé direito rumo a esse título. Então, deixo aqui o convite a todos e, de momento, serei, senhor presidente. Obrigado. Espaço para explicações pessoais por 10 minutos para cada vereador. Com a palavra, o vereador Jorge Luiz Nicolau, do PDT. Mais uma vez, boa noite, senhor presidente, senhores vereadores, senhora vereadora, assistência aqui presente e também quem nos acompanha através da página da Câmara no Facebook.
Também gostaria de cumprimentar o colega vereador Eduardo aí pela condução aí à primeira secretaria dessa casa, né, com a aprovação unânime dos colegas, que seja uma função proveitosa e que com certeza vai desempenhar muito bem. Presidente, gostaria de fazer referência também, nessa semana passada, foi comemorado o Dia do Servidor Público, né? O senhor que também é servidor público, temos os servidores dessa casa, o colega Chiquinho também, que é servidor municipal. Então, desejar a todos os colegas servidores, tanto no âmbito municipal, estadual ou federal, essa comemoração desse dia, né, que realmente o servidor público, às vezes, carrega uma pecha, uma fama, né, assim, como em todas as profissões, né, sempre leva a fama, né, mas a grande maioria dos servidores são compenetrados e fazem o seu trabalho da melhor forma. Então, parabéns aos nossos queridos servidores que sempre fazem o melhor pela comunidade. Também gostaria de saudar, né, ontem tivemos a finalização do nosso pleito eleitoral com o segundo turno, né, tivemos a eleição do nosso governador Eduardo Leite, né, que chega a ser uma reeleição, né, então que ele possa ter esses 4 anos de mandato, um bom trabalho e possa nos representar muito bem. A nível federal, tivemos a vitória do Luiz Inácio Lula da Silva, né, e também vamos torcer e vamos rezar que, a partir de 1º de janeiro, nós teremos o governador de todos os gaúchos e o presidente também de todos os brasileiros. Vamos torcer para que tudo dê certo, que, afinal, ele não vai governar só para aquela metade que votou nele, mas sim para toda a população do Brasil. Vamos torcer para que os ânimos se acalmem, né, que o presidente possa reconhecer, né, publicamente a vitória do candidato Lula, para que os ânimos que estão um pouco acirrados, a gente já vê manifestações, principalmente nas estradas, já, dos caminhoneiros fazendo barricadas, e inclusive aqui os postos de combustíveis já estão com fila, porque as pessoas estão apavoradas, né? Mas o bom seria que o presidente Jair Bolsonaro pudesse reconhecer a vitória do candidato para que os ânimos se acalmassem. Afinal, vivemos num país democrático, né? E a vontade do povo tem que ser soberana e tem que ser respeitada. Também gostaria de fazer referência, né, à nossa visita hoje lá, participar da assinatura do convênio, né? Como o colega Eduardo falou, é um sonho antigo, né, que hoje realizado. Lá participamos, né, em 2018, do lançamento da Pedra Fundamental, estávamos lá, vereador Cleomar, vereador Eduardo, Serginho, né, enfim. Tivemos a honra, né, desde o início, né, se bem que esse trabalho já começou já desde 2015, já que já havia um estudo, né, e a intenção da construção desse importante hospital, que hoje é uma referência no litoral norte. Não só vai atender Xangri-Lá, como também vai atender todos os municípios da região que já estão fazendo visitas para utilizar aquele serviço que é de primeira qualidade. Nesse convênio, onde será feito uso através da traumatologia e da pediatria, né, em que os nossos munícipes terão um atendimento de primeira, né, e teremos uma referência, né, principalmente na questão da pediatria, que a gente sabe da situação, né, que hoje a gente fica, com exceção dos ESFs, que tem um atendimento pediátrico, mas na urgência, na emergência, nós não tínhamos esse atendimento. O Hospital Santa Luzia atendia precariamente, né? Então, agora com esse serviço ofertado à nossa comunidade, com certeza teremos um grande ganho na questão da saúde. Demais, desejar uma abençoada semana a todos nós, que a gente possa, com a graça de Deus, poder voltar a trabalhar e pedir ao nosso Pai do Céu que ilumine e acalme os ânimos dos nossos governantes, que a gente possa ter uma transição tranquila e que o Brasil possa continuar andando a partir do dia 1º de janeiro. Uma boa noite a todos. Espaço para explicações pessoais por 10 minutos para cada vereador. Com a palavra, a vereadora Vívia Corrêa, de Quadros.
Boa noite, presidente. Boa noite, colegas. Boa noite a todos que estão também na assistência e na rede social. Primeiro, queria dar parabéns ao nosso colega Eduardo. Seja bem-vindo à mesa. Tenho certeza que tu vai fazer um bom trabalho aí, né? Queria usar hoje essa tribuna também para dizer que hoje a gente esteve ali no hospital, né? Hoje eu pude estar presente. E dar um parabéns ao executivo, né, ao nosso prefeito, a secretária Luzia, esses 2 convênios, que é pediatria e traumatologia, né? Então, a quem ganha é a comunidade, sempre serei parceira em todos os projetos, né, trazendo para a comunidade projetos como esse, né? Esses convênios, primeiramente, até é bom a gente usar a tribuna e levar para a comunidade, serão passados pelos seus postos de saúde, pelo posto 24 horas, e aí, vendo a necessidade, será encaminhado para o hospital. Pude ver que também, não tinha ido visitar ainda, mas pude ver que tem uma estrutura muito boa, né, em vista dos hospitais próximos nossos aqui da região. Então, parabéns. E por mais convênios como esses, tenho certeza que virão mais. Também não poderia deixar de dar o parabéns à nossa secretária de Educação, a Luzia, né, Serra Brem, que organizou a 8ª Feira do Livro. Foi assim, ó, deixar os meus parabéns, que há muito tempo eu não via uma educação, né, sendo tão bem organizada. Os trabalhos ali, a gente teve teatro, teve dança, a gente teve show, homenagens, os espaços lúdicos para as crianças. Foi pensado em todo mundo, né? Então, eu queria deixar o parabéns, sim, para a secretária, não só para ela, mas toda a equipe dela, né? Pessoal que bota a mão na massa, no pesado, no leve. Parabéns para toda a educação. E também falar um pouquinho, né? Foi concluída a primeira etapa da obra da Falcão Azul, semana passada, né? Foi concluída com a verba federal. Então, os moradores estão muito felizes. E também essa semana era para se iniciar hoje, mas devido ao mau tempo não se iniciou a outra parte, né? O material já começou a chegar. Então, também dar os parabéns ao nosso prefeito, né? Que está realmente se comprometendo com o que foi prometido, com o que foi falado dentro daquela comunidade para as pessoas. Então, está se iniciando a outra parte da Falcão Azul com verba própria, né? O PAVS. É uma obra tão sonhada e tão esperada. Assim como as demais ruas, né? Não só do bairro Figueirinha, como a necessidade grande também que nós temos ali na Marina, Arpoador, Maristela, né? E, aos pouquinhos, as coisas vão se ajeitando. Também queria dar o parabéns aqui ao PL Figueirinha, né? O Piquete, que eles estão formando uma ação do bem para uma moradora lá no bairro, moradora Karina, onde constatou um câncer, uma mãe com 4 filhos. E o pessoal resolveu se unir. Dia 13 vai ter uma raspada, para quem vive nesse mundo de laço e rodeio, sabe, né? O pessoal está sendo solidário, já estão se organizando, o próprio piquete, eles mesmos estão fazendo. Então, o pessoal que gosta, né, dessa modalidade aí, vai ser bem-vindo. Entre em contato com o pessoal do piquete, façam sua inscrição, que toda a verba vai ser revertida a essa família. Ela vai começar, né, já iniciou um tratamento contra a luta contra o câncer. É uma amiga minha, assim, pessoal, conhecida lá por toda a comunidade, como eu acredito de alguns vereadores aqui também. E a gente está ajudando da melhor forma, porque a gente sabe, né, que tem aquela assistência do SUS, né, de ir para Porto Alegre, os tratamentos. Mas uma mãe com 4 filhos, a gente sabe que não é só isso. Pegar uma van e fazer químio, fazer rádio, independente do tratamento. Tem as necessidades em casa com seus filhos, né? E tudo começa a apertar. Então, o piquete está de parabéns, né? O povo lá é unido. Quando é para abraçar uma causa, eles abraçam. Então, eu queria deixar o parabéns aqui aos organizadores lá, o William, né? O Guilherme, a Thaís, a Andressa, tem o Eduardo. E mais outros, se eu citar nome, é muita gurizada lá boa. Miqueias, que traz muito troféu para dentro da comunidade nessa modalidade. Então, parabéns mais uma vez ao piquete e dizer que essa casa também, né, está solidária para o que precisar. Boa noite a todos.
Espaço para explicações pessoais por 10 minutos para cada vereador. Com a palavra o vereador Giovanni Nazário Laurentino, do PSD. Senhor presidente, senhores vereadores, assistência, falar um pouquinho do nosso município, né? A evolução que está para acontecer. Hoje tivemos reunião com o secretário de obras, o secretário de turismo, né? E a gente está torcendo muito que as coisas aconteçam no nosso município. Principalmente as ruas, né, de Pavés. O esforço do prefeito, do secretário, está enorme, então tenho certeza que esses próximos dias agora vai começar algumas obras dentro das comunidades. Com apoio dessa casa, com apoio dos vereadores, com apoio, né, de todas as secretarias, a gente está torcendo para esse município evoluir. Está torcendo que as coisas aconteçam nessa Paraguaçu, onde foi, né, destinado uma verba boa aí, foi financiamento. E a gente está aí para apoiar o executivo. Às vezes a gente, em todos os mandatos que eu passei nessa casa aqui, a gente começa a refletir e todos os vereadores querem que cresçam na política e evoluir o município, desenvolver. E como passa rápido, vai fazer 2 anos, né, numa administração pública, e a gente vê que voa o tempo. E sei que no primeiro mandato meu, o prefeito Celso, o que ele prometeu, ele cumpriu. Então, ele prometeu para nós, ele cumpriu. Então, eu sempre digo assim, o prefeito Celso, ele promete, ele vai cumprir. Tenho certeza disso. E quero dar os parabéns para ele. Porque tudo que ele prometeu para os vereadores naquele mandato, ele cumpriu. E fico pensando na política em nosso município, evolução, e muitas coisas para acontecer. E eu sempre digo assim, que sempre falei nessa casa, que tinha que se unir os vereadores, tentar trabalhar da maneira certa de desenvolver o município, e está acontecendo isso. E uma das coisas que eu digo assim, a população também comenta muito. A população conversa com os vereadores e vê a situação que está acontecendo, os vereadores tentando ajudar em todas as localidades. Então, tenho que dar os parabéns aos meus colegas também, os vereadores, e dizer que eu, como vereador, sou um cidadão que penso no futuro do nosso município, a evolução. E hoje eu sempre digo assim que o nosso município está evoluindo de uma maneira que esse plano diretor ele vai fazer ainda a diferença no nosso município. O plano diretor é tudo que a gente precisa para a evolução do nosso município. Hoje, a gente começa a ver a construção civil, uma evolução enorme, difícil de encontrar um pedreiro parado, um servente. Então, é uma das coisas mais importantes para nós, que é onde tem bastante serviço, né? É bom para todos os vereadores, para o executivo, para a administração pública. Então, eu falo para todos os empreiteiros, empresários do nosso município, que não parem as obras, que continuem, que façam o município desenvolver, que façam esse país desenvolver, né? Que lutem por um objetivo da vida deles e lutem por um objetivo do nosso município, a evolução do nosso município. Nós precisamos crescer, a evolução é importante. Não é porque terminou uma política agora que nós vamos parar o município. Eu sei que no Rio Grande do Sul, muita gente foi Bolsonaro, e muitas vezes eu via a situação que de repente vão parar as obras, para isso. Não, nós temos que continuar as obras, porque nós somos brasileiros, nós temos que evoluir a nossa cidade.
E é isso que eu peço para todos, a evolução do nosso município. Crescer, evoluir, fazer um calçadão bonito no nosso município. É isso que o prefeito está lutando para conseguir no nosso município. Senhor presidente, também falar um pouco da nossa comunidade, falar um pouco da grama sintética, onde os vereadores são parceiros nessa casa, onde foi homologado pelo prefeito, e quero dar os parabéns para ele. Falar também das outras gramas sintéticas, também parece falando com o secretário de turismo hoje, né? Está também em evolução, para ser concretizada a licitação ali, para ser resolvido também nas outras comunidades. Então, para nós, é evolução, crescer em conjunto. Quero dar os parabéns para todos os vereadores e o executivo. Muito obrigado. Espaço para explicações pessoais por 10 minutos. Com a palavra o vereador Sérgio Tadeu dos Santos. Presidente, mesa diretora, vereadores, comunidade, internautas que nos assistem. O que eu quero colocar aqui nessa tribuna é em relação a alguns comerciantes de Rainha do Mar que me chamaram para conversar em relação ao início das obras na Paraguaçu, que nós, os 9 vereadores, aprovamos um empréstimo do Finisa, da Caixa, de 42 milhões de reais para revitalizar toda a Paraguaçu. Mas parece que a obra vai sair quase 70 milhões e o município vai pôr o restante. Mas a preocupação de alguns comerciantes de Rainha do Mar, que eu acho que de repente já até conversaram a respeito do que eu vou falar aqui com o vereador Cleomar, é sobre os 2 anos que passamos de pandemia. Eles não conseguiram ter um lucro no verão com o comércio, alguns comerciantes, por causa da pandemia. E esse ano é a temporada para tirar o prejuízo. E aí existe um assunto de começar as obras em Rainha do Mar agora em novembro ou início de dezembro. Não teria como iniciar essas obras em março para não atrapalhar o nosso comerciante neste verão? Será que nós, os vereadores, sentando com o secretário do Planejamento, o prefeito, de repente chamar até os comerciantes e tentar conscientizar para começar em março, porque este verão vai ser, para os nossos comerciantes da Paraguaçu, tirar o prejuízo dessa pandemia que tivemos do Covid-19. Seja do início da Paraguaçu, divisa de Capão, Xangri-Lá, ou divisa de Rainha do Mar, Paraguaçu, direção a Xangri-Lá. Qualquer lado que começar, vai prejudicar o nosso comércio. Então, de repente, se nós conseguirmos... Dou uma parte, presidente. Serginho, o prefeito está preocupado com essa questão, né? A obra, pelo que nos passaram para os vereadores da mesa, vai custar em torno de 64 milhões de reais. Vai ser feito um grande evento com a participação da comunidade, dos comerciantes, antes do início da obra, para explicar toda a obra. Então, vai ter esse diálogo com os comerciantes, só para esclarecer. Não, que bom. Eu não sou comerciante, eu estou transmitindo aqui a preocupação do comerciante de Rainha do Mar, onde se sabe que o assunto é começar lá. E aí imagina se começa lá agora em novembro ou início de dezembro, e levanta toda a água marinha, porque lá tem que tirar um pedaço das calçadas ainda, né? Então, nossa, e essa obra certamente não ficará pronta em um ano. Fazendo tudo que é esse projeto, não fica pronto no ano. Então, não vai fazer diferença se nós começarmos em dezembro, tá? E deixar o pessoal trabalhar essa temporada, para eles também vão ter a consciência, né, e estar preparado para o ano que vem, que a obra vai estar passando o ano que vem e não vai parar. É a mesma coisa quando se pede esgoto e começa a abrir a rua e todo mundo reclama. Mas abrir a minha rua toda, não consigo entrar de carro. Bom, não tem como fazer uma limonada sem cortar o limão ao meio. Em relação à eleição de ontem, o que tem que entender é que o Brasil não está dividido meio a meio. Isso é uma conta totalmente errada.
É porque nós temos 215 milhões de brasileiros. E ontem, pelo que eu calculei mais ou menos, foi em torno de 120 milhões de votos, 130 milhões de eleitores. Foi isso mais ou menos, né? 130 milhões de eleitores. Então, de 130 para 215, são 85 milhões de brasileiros que não votam, ou votaram em branco, nulo ou abstenção. Ok? Então, o Brasil não está dividido meio a meio. Ah, porque a metade quis o João e a outra metade quis o Pedro. Não, não foi assim. Tá? E foi decidida a eleição pela vontade do povo. E o que é decidido pela vontade do povo tem que ser respeitado. Já que dizem que a voz do povo é a voz de Deus, tem que respeitar. Ganhou a eleição. Porque quando teve uma eleição anterior, eu não vi o partido que perdeu a eleição anterior fazer manifestações em ruas, trancar rodovias, fazer o que estão fazendo. Não fazem isso. Não vai mudar nada. Isso é só desgaste. Não vai mudar nada. Por quê? Porque ganhou a eleição, foi contabilizado os votos, não tem o que fazer. Tinha que ter feito antes. Agora não adianta mais. Tem que aceitar, tem que dar espaço para a transição para o novo governo federal. Tá? E nós temos que fazer o quê? Continuar torcendo que o Brasil continue dando certo. É assim que foi, é assim que é e é assim que será. Não tem o que mudar, não existe outra coisa, não existe para a rede social começar a falar horrores. Vamos encerrar as redes sociais, vamos encerrar as brigas. Família brigando com família, perdendo amigos. Acabou a eleição, gente. Já tem um ganhador. Esse ganhador, querendo ou não, vai assumir dia 1º de janeiro. Foi eleito com os votos do povo, pela vontade do povo. E tem que ser respeitado. A justiça vai respeitar e acabou. Vai homologar a eleição dele e ele vai ser o presidente a partir de janeiro. O que nós temos que começar a nos preocupar agora é que daqui a pouco tem a nossa. A política não para nunca. Até porque quem é político corre nas veias. Nós temos que começar a se preocupar, começar a trabalhar, começar a conversar, começar a alinhavar uma próxima eleição, que é daqui a 2 anos. Daqui a 1 ano e meio já começa. Então é essa política agora que nós temos que se preocupar. Essa já passou. Não adianta. Mas não ganhou o meu, não ganhou o teu, não importa. Ganhou o nosso. Quem ganhou a política não pode ter bandeira. A bandeira de quem ganhou a eleição chama-se Brasil. E querendo ou não, vai ter que governar para todos. E assim fica meu recado. Vamos parar com as brigas, rede social, bloqueio de rodovias, vamos parar com tudo, não adianta isso. Não vai mudar. Essa história de que vou bloquear e só se o exército assumir para me sair daqui, isso não existe. Isso não vai acontecer nunca desde 1989, que foi feita a nossa Constituição Federal. Então, primeiro, estuda, analisa um pouco para saber o que vão falar e o que estão fazendo para ver se vai dar certo. Não dá certo, já era. Manifestação, estão perdendo tempo de ganhar dinheiro. Vão trabalhar, ganhar dinheiro para essa máquina continuar girando, circulando, movimentando e o trabalho continuar em nosso país. Muito obrigado. Espaço para explicações pessoais por 10 minutos para cada vereador. Com a palavra o vereador Cleomar Genuato Vargas, do PTB. Senhor presidente, vereadores, vereadora, nossa comunidade que está assistindo via Facebook, também aqui presente. Foi colocada agora pelo vereador Serginho, também por mais alguns colegas nossos aí, referente à nossa Paraguaçu, né, que vai ser reformulada, vai ser feita totalmente nova, né, algumas partes com a ciclovia, umas partes principalmente o trecho lá de Rainha do Mar, que provavelmente lá não vai dar por ser um pouco, o espaço não vai dar. Mas eu quero dizer que, se for começar ali, por dezembro, que acredito que possa demorar um pouquinho mais, nós temos que começar. É uma obra de 1 ano e meio a 1 ano e 8 meses. Então, nós precisamos, sim, começar.
E o prefeito vai começar por Rainha do Mar, onde é uma praia que é esquecido por muitos governos que passaram por aqui, e vai começar por Rainha do Mar. Vai ser feito também, lá em Rainha do Mar, nossa escolinha infantil, onde lá na Corsã, onde está sendo, já foi tirado as árvores lá, vai ser licitado junto também, através da secretária de Educação, né, vai ser feita nossa escolinha infantil lá, uma escolinha infantil nova, bem localizada, numa área nobre do nosso município de Rainha do Mar também, nosso bairro. Vai ser feito também a pavimentação na antiga Paraguaçu, onde é o Campo da Rainha, né? A divisa de Rainha do Mar com Mariápolis também vai ser feita ali. Deve começar, acredito, ali por dezembro, janeiro. Deve começar a botar um pouquinho mais ali na frente, ali, que a gente já nos passaram aqui, vai começar um pouco antes, mas tudo envolve chuva, a logística, enfim, né, dessa situação. Então, a gente espera o quanto antes, mas vai ser feito. Aquela antiga Paraguaçu ali, que é aquela parte que hoje a antiga Paraguaçu é a Interbalneários, que é aquela do campo ali de futebol, né, que daí vai dar seguimento na divisa com a Mariápolis, vai ser feita e revitalizada também em Pavés. Então, algumas obras ali que vai ser feito, começar em seguida, em dezembro, janeiro, né. Acreditamos também que a Paraguaçu, como eu falei, que é a antiga água marinha, né, que é aquela do posto de gasolina ali, que vai ser revitalizada, começando pela Rainha até Atlântida, né. Uma parte vai ter ciclovia, né, que onde vai ter espaço, e também vamos começar também, vai ser feita a licitação calçadão, né, até o fim do mandato, se Deus quiser, vamos terminar esse calçadão que é de Atlântida até a Rainha do Mar, né, que vai ser um calçadão muito bonito, como tem ali na Rainha, tem em Atlântida, né. Então a gente espera que comece logo, não importa a data. A gente precisa de obra no nosso município, o nosso prefeito se comprometeu com a nossa comunidade e a gente precisa de obra. Talvez possa sim incomodar algum comerciante, algum veranista, moradores, talvez possa incomodar sim, mas é pior ficar anos sem. Então, a gente precisa que comece. Então, essa obra da Paraguaçu vai começar por Rainha do Mar, uma indicação que a gente pediu para o prefeito, e o prefeito nos acatou, enfim, pela mesa diretora, que a gente está em conversa diariamente com o nosso prefeito e secretário. E hoje foi falado também que a gente teve ali no Hospital Life Plus ali, e foi feito o convênio assinado hoje ali. Eu lembro como se fosse hoje, os colegas que estavam no mandato passado, que a gente precisa, coisa que não tinha, mas hoje tem, sintonia entre executivo e vereadores. Hoje a gente tem, hoje qualquer vereador aqui da Câmara tem a possibilidade de ir lá dar ideias, discutir algumas coisas, o prefeito em conjunto também escuta, nós escutamos o prefeito, nós aprovamos todos em conjunto como foi essa parceria com o Executivo, Legislativo e Secretário. E mais coisas que vai vir por aí, que tem que passar pela Câmara de Vereadores, e eu tenho certeza que nós, colegas aqui, estamos em parceria com o nosso prefeito. Como ele sempre fala, a sintonia é muito importante entre legislativo e executivo. Isso envolve o prefeito, envolve o vice-prefeito, envolve o secretário, envolve vereadores, envolve nossos funcionários, que, graças a Deus, estão dando conta de recado. Precisamos melhorar, como sempre temos que melhorar. Não vamos conseguir, talvez, fazer tudo que aqui foi combinado ou tentado, mas uma boa parte a gente vai tentar fazer sim, porque a gente vê um caminho, vê uma logística muito interessante para o nosso município de Xanglar. Se Deus quiser, a gente vai conseguir concluir muitas obras até o final do nosso mandato. Espaço para explicações pessoais por 10 minutos para cada vereador.
Convido o vereador Giovanni para assumir a mesa. Com a palavra, o vereador Aldacir. Boa noite, presidente, vereadora, vereadores, assistência que nos acompanha pelas redes sociais, assistência presente. Bom, venho a essa tribuna essa noite para comentar algumas coisas. Questão da revitalização da Paraguaçu, né, uma promessa de campanha, algo que vai sair. Também eu compactuo com o vereador Cleomar, que, claro, vai ter transtorno, seja este verão ou próximo, né, uma obra grande, uma obra de 64 milhões, ela está indo para a licitação. Com a experiência que eu tenho, eu acredito que ela vai demorar um pouquinho ainda para iniciar. Então, é cedo aí para se preocupar, né, com esta questão, mas o importante é que a obra vai sair, né. A nossa sala de visita, né, a Paraguaçu, hoje tem carece aí de uma boa revitalização, e isso vai acontecer. Então, conforme eu comentei, né, o prefeito Celso, ele vai chamar todas as pessoas ali que, de uma forma ou de outra, têm algum impacto, né, que são a questão dos comerciantes, que são a questão dos corretores. Então, vai ter um grande evento aí, o prefeito estava nos colocando, para compartilhar com a comunidade estas grandes obras aí que o vereador Cleomar acabou de nominar aí. Então, temos no caminho certo, o prefeito está de parabéns, esta casa é parceira do Executivo, todos os vereadores aqui, todo aquele projeto que é de interesse da nossa comunidade, ele tem sido aprovado por unanimidade, então, está de parabéns cada um dos vereadores aqui que representa a sua comunidade. Bom, também não pude participar hoje do ato de assinatura do convênio, né, mas fui bem representado pelos colegas vereadores aí. Então, a comunidade tem mais, né, uma oportunidade de estar sendo beneficiada aí por um hospital, né, particular, que vai dar vazão aí às nossas carências, às nossas necessidades aí na linha da saúde ali. Uma coisa importante, né, também que é importante a gente fazer algum comentário, hoje eu estava conversando com o presidente do Conseg, que é o cercamento eletrônico. Deve estar vindo para esta casa na próxima segunda-feira, para que a gente aprove, né, a questão do segmento, e também uma promessa de campanha do prefeito Celso, que é a questão do cercamento eletrônico para dar segurança para a nossa comunidade. Então, com certeza, eu falava hoje com o doutor Tiago, o procurador lá, para que a gente tenha, né, esse convênio sendo assinado o mais rápido possível também. Quero parabenizar a secretária, o prefeito Celso, pela grande festa na Feira do Livro ali. Foram dois shows ali, né, que quem participou pôde estar, né, vivenciando ali uma realidade pós-pandemia, né, que foram shows, né, para as pessoas que estiveram ali, né, bastante gratificante na participação. Então, toda a organização do evento ali, a secretária, os servidores, estão de parabéns. Demais era isso, desejar a todos uma ótima semana. Encerro a sessão e convido a todos para a próxima sessão ordinária, que ocorrerá no dia 7 de novembro, às 19 horas, na sede da Câmara Municipal. Boa noite a todos.